a Cris Marques e a Manon. E tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre a criança interior, que trazer as nossas percepções, né, enquanto que psicanalistas e terapeutas energéticas, desta famosa criança interior que a gente ouve falar tanto nas redes sociais. Como que seria isso, né? Então, tendo em vista que o período de 0 a 7 anos na infância, ele é um período muito marcante para todos nós, porque todo mundo foi criança um dia, né? Ninguém apareceu no mundo da fase adolescente ou da adulta, né? Então, todos nós passamos por esse período do 0 aos 7 anos, e aí nesse período em que nós adquirimos grande parte, uma boa parte ou quase todas as nossas crenças, boas ou não boas, né? Limitantes ou não, também tendo em vista que se algo está nos limitando é por algum motivo saudável. E nós aqui, eu, a Manon e a Cris, a gente vai trazer uma visão psicanalítica disso, né? O que vocês acham? Então, Mara, eu vejo assim, a criança interior como uma parte do nosso inconsciente que está latente na nossa vida adulta. E aquela parte inconsciente lá da infância de uma necessidade não satisfeita ou de emoções reprimidas. E o que acontece? Como você trouxe na primeira infância, que é ali do 0 aos 7 anos, né, que é o primeiro setênio, né, do 7 em 7, ali, que tem toda um entendimento, né, até dentro de chakras e nas idades. Então, essa primeira infância, os nossos pais, os nossos educadores, aqueles responsáveis por nós, têm um peso muito grande na nossa vida. Então, de acordo com o que a gente ouve, muitas vezes a gente entuba aquilo como rótulo, né? Então, às vezes, numa própria Como maneira de lei, educar, não como é numa lei. correção, né? Tipo, menino, não faz bagunça, fica quieto. Então, por exemplo, numa correção, né? Criança, fica quieta. Às vezes a gente vai entender aquilo ali como, né? Eu não posso me expressar, eu não posso verbalizar, eu tenho que ser o bonzinho, o bonitinho, o quietinho. Então, aquilo ali, a maneira como eu vou absorver, por mais que o outro esteja, né, de uma maneira positiva querendo me educar, eu, como criança, não tenho essa percepção. Então, a maneira como eu vou internalizar aquela informação e o que aquilo vai repercutir na minha infância, às vezes uma dificuldade de expressar nos relacionamentos, no meio de trabalho. Então, eu vejo, por exemplo, né, como uma pequena correção ali na infância pode repercutir, por exemplo, na expressão, né, na forma de se posicionar, de se colocar, se tornando, às vezes, um adulto ali reprimido, recalcado, né, com vergonha, na timidez. Olha uma coisa pequenininha, como se torna gigante. O que você Gigante. acha, Cris? Eu entendo isso dessa forma também e vejo exemplos até na minha vida, né? No caso, foi bem de pequena que, na forma da educação que eu tive dos meus pais, não se podia responder aos pais. E qualquer expressão minha um pouco mais rebelde, ou que não aceitava, ou que não gostava de certas coisas, era totalmente tolhido. E nisso eu vivi muito tempo com medo de autoridade, não sabendo se expressar, vivendo um medo que eu não tinha controle desse medo. Sim. Até que eu fui elaborando isso, até hoje, agora, como terapeuta, já passei pelas terapias, né? Mas eu vejo também exemplos de pessoas que eu também cuido e até já passaram pelo método, que ouviram na infância, por exemplo, tem irmãos, e fala que, seu irmão é tão inteligente, por que você não é assim? Por que você não é estudioso igual ao seu irmão? Então, isso interiorizou na criança e gerou um adulto que não se acreditava, porque ela achava Sim. que era uma pessoa sem talento, sem possibilidades, incapaz. Ela já era formada, já estava especialista numa profissão, e Uhum. não via o próprio valor, porque aquilo Comprometeu a energia de valor dela. ficou de tal jeito impregnada que ela não se percebe o talento que tem. Fora que, um outro exemplo, a jovem ou a criança soube
que ela não era desejada porque já tinha muitos filhos, porque foi a última sem querer, Eu, e ela então ficou se achando que não tinha razão de existir, ninguém a quis. sim, Menina, foi um processo de procurar suicídio, porque não sim. tinha a existência dela não foi querida, é como se ela era um estorvo Um na vida. estorvo no mundo. Isso. E também gerou um processo de desqualificar e falar, não tenho o que fazer Autodestrutivo, aqui. né? Exatamente. Isso são alguns exemplos Autodestrutivo. para dizer que praticamente todos nós temos uma criança ferida em várias Sim. áreas, né, Impossível em não casa, na ter. escola. E aí é que a gente precisa ter essa consciência que eu acho que a psicanálise traz, porque vai trazendo à tona a atitude de Sim. hoje, levando lá para a infância para descobrir Eventos vividos, o que, que aconteceu. situações. É isso Exato. mesmo. Então eu Inclu- penso dessa forma. Inclusive, o extremo oposto, né? De tanto um ambiente muito hostil para a criança, com violência, ou assim, quando os pais já têm uma certa quantidade de filhos, não queria mais, como a Cris trouxe para a gente. O oposto também, né? Uma criança que na infância dela, ela tem pais que super protegem demais, que são muito permissivos, a criança vive num ambiente que tudo ela pode, e não vivencia frustrações em um período importante da vida do indivíduo, né? Que é esse período do 0 aos 7 anos, é quando é a forma, o chakra básico, que ele se forma, ele é muito ativo nesse período. Pode se prolongar até os 11 anos de idade, mas é do 0 ao 7. Então, todas as emoções e as funções desse chakra se torna marcante nesse período, né? Então, se eu não tenho frustrações, eu não sinto raiva, eu não sei lidar com ela, ou eu me torno um adulto excessivamente agressivo ou muito medroso. E na minha fase adulta, eu tenho dificuldades de lidar com as frustrações, por eu não ter vivenciado ela. Então, o equilíbrio, mas não existe fórmula, né? Os filhos não vêm com manual de instrução. E para isso que tem a psicanálise, né? O que você acha, Cris? Realmente, né? Eu particularmente não recebo pessoas queixando que elas aprenderam a ter tudo na vida e agora exploram à vontade as pessoas, humilham porque se acham importantes. Essas pessoas estão lá Uhum. fazendo esse desgaste em volta. Elas não estão procurando Não, terapia. elas não estão em As dor, elas vítimas são delas elas são é que causadoras vêm de dor. até aqui. Exatamente. Não O que, é, que você acha, Manon? Manon? Então, meninas, eu vejo o seguinte: um excesso, né, de proteção na infância, mesmo na intenção do cuidado, do zelo ali, do carinho, isso pode gerar um adulto inseguro, não se sentindo Sim. capaz, porque na infância sempre teve alguém para fazer por ele. Então, ele nunca pode ter iniciativa, né, nas atitudes, então ele vai estar ali quando ele for lá na frente, né, lidar com as questões que ele precisa resolver. E Sim. também é interessante ressaltar, Mara, assim, por quê? Os nossos pais também têm a sua própria criança interior. Eles também têm as suas dores. Também. Então, o que Uhum. eles é o que eles sabem. E o que acontece? Infelizmente, né, na nossa sociedade, desde sempre, não se estuda, não tem aquele olhar de conversar sobre as emoções, de entender, Sim. de explicar, né? Então, não tem esse hábito, não tem essa É, é, cultura. é o consciente coletivo, né? Tem uma coisa de a vida é assim mesmo, fazer o quê? Confunde aceitação com conformismo, né? A aceitação é assim, não. Eu aceito que eu estou nessa situação, mas eu não vou me conformar nisso, eu não vou sentar nisso, eu vou em busca de uma solução, de uma cura e resolver essa questão em mim, né? Então,
complicado. E os nossos pais, que também foram crianças, geralmente é inconsciente, assim, a gente vai para os nossos filhos o que recebemos dos nossos pais. Sim. A referência que você tem? Ou então, ó, eu tenho uma cliente que é assim, ela teve uma infância bem de escassez, sabe? Dificuldade e tal. E ela gostava muito de sapato, sabe? Queria ter sapato e só tinha um. Então hoje ela cresceu, estudou, né? Ela tem uma profissão, ela ganha razoavelmente bem. Então ela tem um monte de sapato. Um monte, um monte. Ela me trouxe isso outro dia, não sei por que ela me trouxe, me chamou a atenção, né? E aí ela eu falei para ela, você na sua infância você foi mimada? Eu imagino, não, meus pais, não. E aí soltou o verbo daquilo, né? Aí eu falei para ela, você percebeu que você se mima? Então, Uhum. assim, às vezes até nisso, tratamentos que a gente não gostaria de ter tido dos pais da gente, ser mimado, ter de tudo, a gente traz isso para a vida, aí vai num consumismo, no vi. Olha, gente, é tanta coisa assim que traz da Mas infância. quando você fala nesse consumismo, me veio aqui na questão, como o caso aí do sapato. Então, olha, qual seria o vazio, né, dessa criança interior ferida, Sim, por exemplo, né, no excesso de um consumo de um sapato. era o Então, algo aparentemente bobo tem algo muito vazio. atrás, não é? Que vazio Uhum. é esse? É só a É, dor, foi o dono, a rejeição, a humilhação, a traição, sim, né? várias coisas que são as dores da infância, né? Que vai formar o traço de caráter da pessoa ali, a dor da rejeição vai levar a pessoa para um traço de caráter esquizoide, um abandono, várias. A traição vai levar, se a criança foi traída, ou mesmo que ela não tenha sido aquilo para ela, ela achou no entendimento dela uma traição, lá no adulto ela vai se tornar uma pessoa rígida, ela vai ter uma rigidez, e vai buscar uma perfeição, porque eu vou ser perfeita, porque ninguém vai me trocar, eu nunca vou ser preterida, eu sempre vou ser a escolhida. E aí essa Uhum. busca em ser perfeita, perfeita, vai tornar ela uma pessoa rígida. E tudo isso é tratável, né, na psicanálise, mas como a Cris trouxe, né, às vezes a pessoa, a criança déspota, que foi uma déspota no seu lar, né, que pais permissivos, elas geralmente não estão em dor, porque elas são causadoras da dor. Mas o que traz uma pessoa para uma psicanálise? É a dor. E ela É, perceber que ela está em dor. Porque às vezes a pessoa está numa dor profunda, mas a ficha ainda não caiu. remete, só antes, esse que você falou, Mara, me remete assim, quais seriam aquelas causas dessa criança ferida, né? Seria a baixa autoestima, Sim, né? Assim, o medo, abandono, um ambiente de manipulação, onde ela tinha em volta dela pessoas muito manipuladoras, né? Humilhação, traição, são ou próprio assim histórias, situações de família, por exemplo, uma perda, uma família tá indo tal, aí há uma perda financeira, mudança de padrão, num período em que a criança ela tá nesse período e ela não tem entendimento das coisas, aí isso traz para o ambiente familiar preocupação, aí pode trazer discórdia, entendeu? É milhares de São várias coisas, coisas. Eu várias tenho uma coisas. experiência que traz um pouquinho essa discussão quando
a pessoa vem em dor porque está sendo vítima de pessoas, né, que não têm nenhum respeito. E aí nós vamos fazer o tratamento nessa pessoa, mas ela convive com o outro, porque às vezes é um familiar mesmo, né? Pai e mãe, mas Sim, não agora tem já... como. E aí é o que eu percebo. Eu vou tratá-la porque ela tem na infância alguma coisa que conectou com esse companheiro, por exemplo, que ela tem hoje. Sim. E a sintonia. Então, ela vive o que ela já vibrava de dor e ela atraiu mais para a vida dela. A gente trata ela, parece que acontece um estralar assim que não incomoda mais. Ela não tem aquela energia que sintonizava. Ela pode continuar Ela no tem outro mesmo modo de meio, ver. com as mesmas pessoas. Aquela Pode. pessoa não mudou nada, continua do Não. mesmo jeito, vamos supor, grosserias ou atitudes de humilhação. Mas as grosserias não a afetam mais e ela se torna uma pessoa não humilhável. Ela não tem. Isso, tanto que ela não tem mais aqueles mesmos maus tratos. Ela tá com a autoestima alta, ela não tem a energia que atrai aquilo, parece que ela cria uma energia em volta dela que não permite, e ela não precisa falar nada. Energeticamente, parece que olha com mais respeito, se posiciona energeticamente. Se posiciona energeticamente. E esse posicionamento, ela se coloca numa posição respeitável. Sim. Que é como que é? Eu me respeito. E nós vamos tratar a criança ferida dela. Dela, lá na infância. Para que agora ela lide com a vida com menos dor. Acolhimento, o acolhimento da criança ferida dentro do set terapêutico. Né? Porque assim, existe meditações para curar a criança ferida, mas dentro, agregar, trazer para o consultório, trazer para o set terapêutico, é bem mais eficaz, eficiente. Fala. Essa palavra fantástica, né? É o que estava dentro de mim aqui, eu estava esperando para trazer. Realmente o acolhimento dessa criança. Ou seja, né? Não ignorar toda aquela dor, né? Todo aquele passado, toda aquela bagagem, mas olhar para aquilo e ressignificando, porque esse acolhimento tem que partir do próprio adulto acolhendo essa criança. É a única pessoa no universo que pode acolher a criança inferior de cada um de nós, somos nós mesmos. Então, a Cris tem a criança interior dela ferida. Eu, por mais que eu queira, que eu tenho muito, eu não acolho. Ela acolhe, assim, eu posso acolher, vai trazer, mas a cura total, né? O desfecho eficiente, né? O resultado satisfatório desse é a Cris, ela acolher a criança dela. Eu quero dar um exemplo sobre isso, porque eu também não sabia por que eu não gostava da minha irmã mais nova. Eu não tinha motivo, eu fazia esforço, eu ficava até constrangida de não gostar da minha irmã, ela não me fez nada demais. E aí fui vasculhar, fazer várias técnicas para criança interior, até que me veio exatamente o que aconteceu. Em algum momento que eu sou mais velha, e ela era mais nova, miudinha, bonitinha, alguém falou perto da minha mãe que a minha irmã era mais bonita do que eu. Pronto. Foi a gota d'água. Isso doeu em mim de um jeito que eu fiquei com raiva da minha irmã. Ela era culpada de eu ser mais feia, ser considerada mais feia. Ou, sim, às vezes não se fala nada. Talvez nem precisaria ter falado, mas o próprio o olhar ou com o comportamento que geralmente é assim. Você é a mais velha, né? Sim. Então, tem assim, o caçula, às vezes é o queridinho, e tem situações que o mais velho, o primogênito, é o mais querido. Então, aconteceu isso porque, no meu caso, eu estudava mais
e ela ouvia que ela tinha que ser estudiosa igual a mim isso. E eu tinha raiva dela porque eu também achava ela mais bonita do que eu, e eu acabei ouvindo isso, e aí pronto, somos inimigas. Muitos Sim, anos. Enquanto não tratou, ninguém estava bem. Mas agora, com esses recursos terapêuticos, né, que nós usamos em sim. nós e temos à disposição, deu para resolver. Mas quantos anos precisou? Quantos anos? Então, mas tudo é no seu. Quando veio, era o seu momento, o seu tempo. Sim, Não sim. tem. Não é o tarde demais. É o Não. momento certo. É o despertar. E como isso Sim, faz a gente aprender, né? Porque, sim, puxa, era só isso. sim. Porque, Cris, todos nós, assim, cada um tem os seus talentos. Então, dentro de uma família, sei lá, 4 filhos. Então, o mais velho tem um talento, uma habilidade. O do meio tem outro, o outro, outro. E o grande lance da harmonia é cada um reconhecer o seu talento, aceitar, abraçar, tomar posse, fazer valer e desenvolver esses talentos, né? Manifestá-lo para o mundo. Porque se cada um de nós viemos com talento, é porque o universo precisa desse talento nessa pessoa, nesse tempo, naquele lugar. O que vocês acham, meninas? É isso mesmo, Mara. E assim, nós aqui, como psicanalistas espiritualistas, dos Guardiões da Luz, né, a nossa proposta aqui é justamente estar tá ajudando a essas pessoas que estão em dor com essa criança ferida a fazer esse acolhimento. Por quê? Muitas vezes a própria pessoa sozinha não consegue enxergar, Não, olhar para isso e fazer um sim. movimento. Então, nós Dependendo, estamos pode aqui, até gerar mais. não é? E o nosso papel aqui justamente ajudar essas pessoas nesse processo que a gente se coloca aqui Sim. à disposição com muito carinho para fazer esse trabalho. E como psicanalistas, né, do Guardiões da Luz, eu, a Manon e a Cris somos formadas, né, temos a formação de psicanalistas e espiritualistas, porque nós temos esse lado, esse olhar para esse lado de que todos nós, a gente tem um espírito que anima a gente, né? A parte da espiritualidade, agregando, né? O que outros psicanalistas trouxe, somando o ponto de vista da espiritualidade de forma livre, sem vínculo religioso. E eu quero Perfeito? até complementar tudo isso dizendo que assim, nós não precisamos imaginar que temos uma criança ferida para fazer psicanálise. Não. Porque antes mesmo de eu ter todo esse conhecimento, eu fazendo psicanálise e espiritualidade em mim, quer dizer, recebendo de outras pessoas essa percepção com essa técnica, eu fui vendo que eu não sabia, que eu não me conhecia o suficiente para me entender. Me trouxe uma autoconfiança, um bem-querer a mim mesmo, Sim. me valorizando. Como você falou, cada um é de um jeito, esse jeito é ideal, tá perfeito do jeito que é, porque o talento de cada um é necessário no mundo No desse mundo, jeitinho. do Então, jeito que se é. eu tenho um gênio meio nervoso, que ótimo, expresso meu Sim. nervoso, agora eu entendo. Ou se eu quero um momento de ficar quieta, eu fico mesmo, porque eu gosto e eu preciso. Mas se eu quero sair, me divertir, eu vou, porque eu sei que é meu jeito, eu escutar o coração. Eu Sim. descobri isso em mim através da psicanálise e espiritualidade. E é tão bom a gente ser feliz conosco mesmo, que é impossível não convidar a todo mundo a pensar: será que eu me conheço Sim. realmente? Porque Até o nosso inconsciente é uma rejuvenesce, a área gente fica mais enorme. jovem. A Fica. pele melhora, vale por uma plástica. Um Legal, autodescobrimento. meninas. Então é isso. Vamos nos despedindo de vocês hoje e deixando assim um gostinho de quero mais para os nossos Sim, próximos encontros. é isso Tá mesmo. bom? Um Gratidão. beijo a todos. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau.